Olá, meu nome é Cássia Tozin. Vamos iniciar mais uma aula do módulo 3 do curso técnico de enfermagem do curso da instituição Mena Barreto. Nós estamos hoje, vamos falar novamente sobre assistência à saúde da mulher. A nossa aula de hoje ela vai estar abordando a assistência obstétrica, né, e a gestação em si. Então, a gravidez é um período que vai da concepção até a expulsão do feto do corpo materno, né? Então, vai terminar a gestação quando esse bebê nascer. Seu diagnóstico é feito a partir dos sinais e sintomas que podem ser percebidos pela própria gestante ou pela equipe de saúde. Então, normalmente, quando tem alguma alteração no corpo da mulher, ela percebe, né? E muitas vezes ela chega na unidade de saúde com a queixa, né? De algum sintoma. E através disso é feita a investigação, né? É solicitado o exame para conseguir diagnosticar se essa mulher está grávida ou não. Então, tem alguns sinais, né? A primeira suspeita, no geral, tanto da mulher ou do profissional, é a amenorreia, que é o atraso menstrual. Então, a mulher, a gente falou um pouquinho sobre o ciclo menstrual, né? Se ela tem o ciclo certinho, o ciclo regular, e ela tiver um atraso, uma ausência dessa menstruação, então, ela já vai ter muitas vezes a suspeita e vai buscar o sistema de saúde, né, com essa queixa. E sempre vai ser a nossa primeira pergunta, se essa mulher, ela tem relação, está tendo a relação, se ela utiliza algum método anticoncepcional, né, qual que ela usa, se ela está usando corretamente, né, e se, né, ela pode estar grávida. Se ela falar que sim, né, ou mesmo utilizando algum método anticoncepcional, a gente pode estar fazendo a solicitação do exame para confirmação dessa gravidez. Então, alguns sinais de presunção, então são sinais que a mulher pode apresentar e não estar grávida, e também tem aquelas mulheres que podem estar grávidas e não apresentarem, né, sintoma nenhum. Então, a gente tem lá, eles são classificados dessa forma por não serem verificados em todas as mulheres, mas sim em sua maioria. Então, a maioria das mulheres, né, elas têm alguns sinais, né, quando é a primeira gestação, normalmente ela não conhece seu corpo e nunca passou por isso, então pode ser que ela passe despercebida alguns desses sintomas, né, mas no geral a mulher que já esteve grávida, qualquer um desses sintomas ela já tem, né, como suspeita a gravidez, mas não quer dizer que tendo qualquer um desses sintomas que seja realmente a gravidez. Por isso que a gente fala sinais de presunção, né? Então, quais são os sinais? A amenorreia, né, que é a ausência da menstruação, náuseas e êmesis. Então, toda mulher, quando ela chega e fala que ela tá com náuseas, né, todo mundo já pergunta, tá grávida, né? Então, por que a gente faz esse questionamento? E até o profissional da saúde também vai fazer, né? Tanto a enfermagem quanto o médico, porque a queixa de náusea, né? Muitas vezes a gente vai ter que entrar com alguns medicamentos e para tratar os sintomas, né? Ou o sintoma é um dos sintomas de outras doenças. E só que dependendo do medicamento que a gente utiliza, pode estar causando mal para o bebê. Então, por isso que também é uma pergunta que é sempre realizada, né? É um dos sintomas de presunção de gravidez. Então, a gente sempre precisa saber se essa mulher tem a possibilidade de estar grávida ou não. As mamas congestas e doloridas, então, ela vai sentir as mamas aumentadas, né? E também doloridas, como se fosse num período pré-menstrual, né? A polaciúria, que é o aumento do número de micções, né? Com diminuição do volume. Então, ela vai toda hora no banheiro, né? Sim, com uma frequência muito maior e faz só um pouquinho de xixi. Então, são alguns dos sinais que pode estar relacionado à gestação. Não quer dizer que todas as mulheres vão apresentar esses sintomas, e também não quer dizer que apresentou esses sintomas, ela está grávida. Vamos supor, uma ausência de menstruação, uma amenorreia, né? Pode ter descontrolado, né, desregulado essa menstruação por vários motivos, não necessariamente por uma gravidez, mas é uma das investigações que a gente vai fazer. Aí a gente tem os sinais de probabilidade, né, que aumenta, né, a probabilidade de ser uma gestação. Então, necessitam de outros fatores para uma confirmação. Então, eu vejo atraso menstrual de 10 a 14 dias, né, que é um tempo maior de atraso. Durante o exame, né, do preventivo ali, a gente pode observar a mucosa da vulva com uma coloração mais violácea, mas
azulada, né, mais pro roxinho, pode ocorrer em torno da 8ª semana de gestação. E o abdômen começa a aumentar de volume, com cerca de 16 semanas, tá? Então, mas mesmo assim ainda não são sinais de certeza, são sinais de probabilidade. Então aumenta a minha probabilidade dessa mulher estar grávida, mas não quer dizer que ela está. Eu preciso de exames para complementarem essa informação. Agora, o que são sinais de certeza, que confirmam a gravidez, pois evidenciam a presença do feto no ventre da mãe, né? Então, a palpação, quando eu vou apalpar esse abdômen, consigo perceber as estruturas, né, a bolsa, né, já esse útero aumentado, né, e a gente consegue na palpação perceber, né, as estruturas do bebê. Também quando a gente percebe movimentos ativos do feto, então esse abdômen mais globoso, aumentado esse útero, e quando a gente vai fazer o exame físico para ver se consegue apalpar as partes fetais, ele chuta, né, se mexe, se movimenta. Aí você percebe a atividade do feto, então é confirmação, né, é certeza que essa mulher está grávida, né? E não é difícil, tem mulheres que elas acabam, por vários motivos, não procuram assistência, né? Já teve uma que ela até conseguiu marcar consulta, mas estava demorado, não falou por que ela estava solicitando, o que ela tinha de queixas, né? E ela agendou uma consulta, e quando a gente foi fazer a avaliação dela, ela já estava de 30 semanas de gestação. Aí ela disse que sentia alguma coisa estranha, sentia que estava engordando, que a barriga estava aumentando, movimentar alguma coisa dentro dela, né? Mas assim, esperou a consulta. E essa consulta quase 3 meses depois, né? Então tem que cuidar com a informação. Muitas vezes quando a paciente chega, né, e fala que tem atraso menstrual ali, naquele momento a própria técnica de enfermagem, quem está recepcionando essa mulher, pode ir conversar com a enfermeira pode solicitar o exame, fazer o exame na hora ali, que ela vem até a unidade, e já ter a certeza dessa gravidez pelo exame. Porque muitas vezes essa mulher trabalha fora, tem outras atividades, ela, claro que é um relapso, né, de não estar atenta a isso, mas uma moça jovem, e quando a gente descobriu já estava com 30 semanas, tá? Já tinha batimentos fetais, já tinha o bebê movimentando ali, então é uma certeza de gravidez. Aqui também tem a ausculta do BCF, então o BCF quer dizer batimentos cardiofetais, né, que a gente vai estar monitorando com o Doppler, aquele aparelhinho que a gente coloca na barriga da mãe com um pouquinho de gel e fica tentando encontrar onde está o coraçãozinho do bebê, e quando a gente encontra esse sinal de BCF positivo, e a gente faz a monitoração de quanto tá essa frequência cardíaca também do bebê, tá? Então ele tem que estar ali em torno de 140, 160, né, para tá ok. E daí a confirmação pelos diagnósticos laboratoriais, mas não só os laboratoriais, também a gente tem a questão da ecografia, né? Muitas vezes, na dúvida, essa mãe vai fazer uma ecografia, ou é solicitado pelo médico uma ecografia, e daí a gente vê na ecografia a presença do bebê, né? Do embrião ali em várias fases, né? Então, vem o diagnóstico pelo exame, então daí é uma confirmação de certeza que essa mulher está grávida, né? Então, a anidação, a gente falou um pouquinho em outra aula, né? A anidação é a implantação do embrião no útero da mulher, tá? Então, é aquela fase em que ele foi fecundado, veio percorrendo pela trompa ali até chegar no útero. Chegando no útero, ele se infiltra, né? Por isso que fala na implantação, ele se infiltra naquele tecido do endométrio que a gente sempre fala que é o colchãozinho, que é formado todo mês, né? Se irriga de sangue, fica bem vascularizado para poder receber o bebê. E daí é onde o local onde o embrião vai se implantar. Essa implantação chama anidação. Após a fecundação do óvulo pelo espermatozoide, né, as tubas uterinas, elas conduzem ou então o embrião para o útero para que ocorra a fixação no endométrio, concluindo dessa forma o processo de anidação. Aí a gente tem alguns sinais, né, que assim, algumas mudanças fisiológicas que essa mulher tem no corpo dela,
que vai estar apresentando após, né, ela ter engravidado, né? Então, em média, a anidação acontece cerca de 7 a 15 dias depois do período fértil dessa mulher, depois que ela ovulou, que ela liberou esse óvulo, né? Na maioria das vezes não apresenta sintomas, essa mulher não sente nada. Já em algumas mulheres podem apresentar cólicas abdominais de fraca intensidade, sensação de pontadas no baixo ventre e um pequeno sangramento amarronzado ou rosa, chamado de sinal de Hartmann, tá? Então, tem mulheres que falam, você pergunta a data da última menstruação dela, né, que a gente fala DUM, né, data é a abreviação de data de última menstruação, e elas falam assim, tem o mês passado eu menstruei, né, mas daí você vai fazendo o acompanhamento e pergunta, mas veio muita quantidade? Não, veio só um pouquinho, um dia só, sangrou um pouquinho e parou. Já provavelmente, né, esse sinal de Hartmann, que ele vai, se ela teve lá o ciclo de 28 dias, né, que a gente já comentou em outra aula, e no 14º dia ela ovulou, e com, vamos supor, mais 14 dias ali, né, de 7 a 15 dias que seja, ela teve um pequeno sangramento, pode ser da implantação desse bebê, né, desse embrião. Então, essa anidação ocorreu, bem dizer, 15 dias depois, vai cair próximo da data que ela esperava a menstruação. Só que já não veio uma menstruação em grande quantidade, 3 dias, 4 dias que ela está acostumada, mas veio. Então, ela considera que essa data é a data da última menstruação dela, tá? Então, por isso que às vezes dá o erro de cálculo ali na data provável de parto, porque ela acaba confundindo essa data e acaba passando pra gente essa data errada. Mas para vocês entenderem que pode ocorrer esse sangramento, tá? E é um sinal de Hartmann, que é o sangramento que tem no momento da anidação. Porque quando o embrião ele se infiltra nesse tecido, a gente já comentou que é um tecido vascularizado, então ele pode sangrar em pouca quantidade, né? Não muito, mas ele pode sangrar. A gente tem alguns sinais clínicos, como a gente falou, né? Hartmann, hemorragia da implantação do ovo na cavidade uterina, cerca de 7 ou 8 dias após a concepção. O sinal de Albon, presença de lanugem. Lanugem é aquele, como se fosse aqueles cabelinhos que estão nascendo, assim, que a gente vê, né? Que começou um monte de cabelinho novo ali, né? É um pouquinho mais fininho, né? A gente chama de lanugem. Junto aos limites do couro cabeludo. Sinal de Jacquier, coloração violácea na vulva, que a gente já falou no exame. Isso a gente vai conseguir ver no exame físico. Então, quando faz o exame, né, da parte da vulva dessa mulher. Os hormônios que detectam, né, que aumentam durante a gestação e que é solicitado para confirmação, para ter certeza se essa mulher está grávida ou não, é o beta-HCG. Então, o hormônio que acaba aumentando durante a gestação, nesse primeiro momento, é o hormônio da gonadotrofina coriônica humana, que tem como sigla HCG. E é produzido pela placenta, né? Para poder manter o bebezinho ali, né? O endométrio, protegendo o embrião, sem que haja descamação, que se tornaria uma menstruação. Então, ele se eleva para que não haja essa descamação e consiga manter o embrião nutrido ali. E isso acontece quando a mulher está grávida. Então, o diagnóstico de gravidez, né? A gente tem alguns exames, então, a reação imunológica do TIG. O TIG é o teste de imunológica da gestação, tá? Então, é feita na urina, é igual aquele exame de farmácia mesmo que a gente compra, né? Que compra na farmácia e a gente faz em casa, então é feita na urina, então coloca na urina, deixa ali, na verdade, 20 segundinhos e daí ele dá se é positivo ou negativo, né? Se der 2 risquinhos, positivo. A maioria dos postos de saúde, as unidades básicas, eles têm esse exame liberado. Então, se a mulher chega, tem suspeita de gravidez, a gente pode já fazer esse exame na hora. Dá o potinho, pede para ela fazer a urina, a gente mesmo coloca a fitinha lá, né, conta os 20 segundinhos, e daí se der 2 risquinhos, essa mulher está grávida. Se der só um risquinho, é um risquinho de controle, de que o
o exame está eficaz, que ele funciona, que está tudo ok com ele, mas que essa mulher não está grávida. Então, que ela não apresenta nenhum tipo de hormônio, né, do HCG nessa urina. Então, esse é o mais prático, né, mais barato. E também a gente, com a intenção de que essa mulher inicie o pré-natal o mais precocemente possível, a gente tem essa facilidade desse exame. Quando a mulher tem condições, ela pode estar comprando, acho que ele custa em torno de 20 a 30 reais na farmácia. Mas é disponibilizado na unidade por todos os fatores que eu falei, né? Se essa mulher vai lá na consulta por suspeita de gravidez e eu faço solicitação do exame, né, do laboratorial, ela vai ter que passar na recepção, liberar, agendar, voltar no outro dia, de manhã, cedo, né? Às vezes tem que perder o serviço para coletar o sangue. Aí, normalmente nas unidades vem de uma semana para outra, daí na outra semana ela vira até a unidade, pegar o resultado do exame, para daí ver esse exame positivo, para daí ela iniciar o pré-natal. E de repente ela não faz assim nessa sequência. Ela foi essa semana, daí ela já por estar grávida pode ter mais sono, né, uma indisposição, de manhã, daí já não vai coletar o exame essa semana, vai na outra e vai protelando muitas vezes e acaba iniciando o pré-natal numa fase mais avançada da gestação. Então, um dos objetivos do Ministério da Saúde é a gente ter o início do pré-natal o mais precocemente possível. Então, o TIG ele facilita muito para a gente, porque essa mulher, naquele momento que ela veio, ela já sai com o diagnóstico, a gente já muitas vezes consegue fazer a vinculação dela, consegue solicitar os exames de primeira rotina de gravidez já, orientações, inicia, dependendo da fase, a introdução de ácido fólico para ajudar na formação do sistema neural desse bebê, sulfato ferroso para evitar uma possível anemia, né? Então a gente já consegue fazer algumas intervenções com esse exame nesse momento, aproveitando a ida dessa mulher na unidade, tá? Já nos laboratórios, nos consultórios, normalmente o médico, ou ele vai solicitar que ela compre, que ela pode estar comprando, que ela tenha o resultado na hora, ou vai estar solicitando também o exame de sangue, ou a ecografia, né? Então, daí também no sangue a gente também vai estar pesquisando esse hormônio, né? Qual o nível desse hormônio no sangue dessa mulher. Então, assim, às vezes vem só que está positivo, outras vezes vem o valor. Então, quanto mais alto o valor, mais positivo está essa gravidez, né? Então, a tendência é que ele vá subindo aos pouquinhos. Então, lá, com 7 dias de atraso, vai estar acima de 25. Com 15 dias, acima de 500, acima de 1.000. Quanto maior o valor desse hormônio no corpo, mais positiva é essa gravidez, certo? E daí a gente tem também os exames de ultrassonografia ou de ecografia, né? Como eu já falei para vocês, os termos, né? A gente pode usar os dois termos e pode ser tanto transvaginal quanto abdominal, né? Dependendo da fase. Se é bem no início ali, o médico vai solicitar a transvaginal, que vai ser mais precisa essa ecografia. Algumas alterações que a gente tem durante a gravidez, né? Elas ocorrem no organismo materno e têm por objetivo manter um ambiente adequado para que a criança se desenvolva, né? Para que esse feto se desenvolva. Então, no útero, né? No primeiro trimestre, ocorre espessamento das paredes uterinas, que atingem o auge no 4º mês de gestação. Durante o 2º mês, torna-se excessiva a palpação abdominal e vai ocupando aos poucos toda a cavidade abdominal. E há uma modificação na consistência, né, desse colo ali uterino, ele ficando mais amolecido. E o útero, na verdade, ele fica atrás da pelve, da pubis da mulher, né? Então, conforme vai passando a gestação, em torno de 12 semanas, ele vai aumentando de tamanho, em torno de 12 semanas a gente já consegue consegue apalpar esse útero. A gente consegue sentir ele já na cavidade abdominal, que depois de um tempo ele tá atrás da pelve, assim, conforme a gestação vai evoluindo, ele vai crescendo e ele faz assim, ó, se pondo, né, à frente, e daí ele vai crescendo à frente da estrutura
da mãe. Então, o intestino, né? Fica tudo atrás do bebê. Por isso que mais pra frente, ele fica na frente e vai crescendo aqui. E a gente, quando apalpa a barriga dessa mãe, a gente consegue sentir a estrutura do bebê, certo? Então, até as 12 semanas, fica mais difícil, porque ele vai aqui atrás ainda. Ele tá aumentando de tamanho, que ele é bem pequenininho, mas ele vem aumentando, e depois ele se põe à frente. Então, passa essa região da pubis, essa região que tem um osso aqui na pubis da mulher, e daí a gente consegue, sim, mensurar o tamanho dele, apalpar ele ali. Então, às vezes há uma ansiedade da mãe, né, para que a gente consiga escutar o coraçãozinho do bebê, né. Com o Dopplerzinho, a gente só vai conseguir escutar após, né, as 12 semanas. Por quê? Porque antes das 12 semanas ele tá atrás da pubis ali da mãe. A partir do momento que ele se pôs à frente aqui, aí já fica um pouquinho mais fácil da gente conseguir escutar esse BCF. Aí tem ali também um tampão mucoso, né, que é um muco abundante e espesso, que protege a cavidade do útero e o feto contra a ascensão de germes vaginais. Então, como lembram lá do colo uterino, que tem a fissurinha, uma aberturinha, que é por onde o espermatozoide passa para poder chegar até as tubas uterinas e fecundar o nosso óvulo, né? Então, naquele local ali se forma um tampão mucoso para que, a partir da entrada do espermatozoide, a mulher que está gestante, não entre nada mais da região da vagina para dentro do útero, né? A vagina também apresenta uma coloração mais escura e espessamento de sua mucosa por influência hormonal, podendo ocorrer até varizes vulvares. As mamas, elas apresentam-se aumentadas e sensíveis, tem uma hiperpigmentação da auréola, então a auréola da mulher fica um pouquinho mais escura, uma rede venosa de Haller, que a gente é um dos sinais também de descida do leite, né? Tubérculos de Montgomery e estrias, né? Então, se a mulher quiser hidratar essas mamas, ela pode, porque às vezes elas aumentam muito de tamanho e elas podem estar formando estrias se a pele da mulher for muito ressecada. Claro que a melhor hidratação é pela boca, né? Então, se essa mulher tem a pele ressecada, o ideal é que ela faça maior ingesta de líquido, que vai ajudar para que não desenvolva tantas estrias. Mas ela também pode estar passando, né, um creme hidratante ali para poder ajudar na elasticidade dessa pele. O rosto, ele apresenta um cloasma, né? A gente fala cloasma gravídico, né? Que é uma mancha comum na mulher gestante. Alguns falam uma mancha com formato de asa de borboleta, porque ele faz, né, bem assim aberta essa região e muitas vezes na testa. Também temos a lanugem, como a gente já falou. O abdômen, ele faz uma linha alba que se transforma em uma linha negra. A planificação do umbigo, estrias e aumento de volume. Então, na pele, né? A hiperpigmentação, que é essa linha negra que ela divide bem no meio, passando pelo umbigo aqui, né? A mulher parece que é uma linha, né? Que está dividindo em direita e esquerda. E essa linha, ela desaparece após a gestação, tá? Então, a auréola mamária também fica mais escura e essa mancha da pele é o que a gente chama de cloasma. A hipertrofia do córtex ou das glândulas suprarrenais também. A hiperatividade das glândulas sudoríparas, sebáceas, dos folículos pilosos, e daí a gente tem a lanugem, né? E pode surgir estrias nas mamas, abdômen, nádegas, e pelo estiramento da pele, né? Como consequência dessa aumento de volume, então a pele ela vai fazendo estiramento. E alterações hematológicas, então elevam-se os leucócitos, né, de 6.000 a 12.000 e no parto 25.000. As mamas, as auréolas alargam-se e ficam mais pigmentadas, os tubérculos de Montgomery, glândulas sebáceas hipertrofiadas, hipertrofia dos alvéolos no segundo mês, mamilos, né, aumento do tamanho, mais pigmentados, mais eréteis. O colosso pode apresentar a partir do segundo trimestre já. E hipersensibilidade nas mamas, principalmente no começo. Essa mulher ela tem bastante dor nas mamas, né? Então, às vezes ela vem pela queixa dessa mastalgia mesmo, mas é a alteração hormonal, a quantidade de hormônio no corpo dela que faz com que
ela tem essa hipersensibilidade nas mamas. Vejam aqui esses sinais aqui, ó, de Haller, né? Então, as veias, né, aumentadas, a gente consegue perceber o desenho, né? Então, isso já durante a gestação. E no caso, quando essa mulher, né, no pós-parto, é um dos sinais de descida do leite, quando essas veias estão mais acentuadas, mais roxas, assim, azuladas, então quer dizer que o leite já está descendo. É considerado também sinal de descida do leite. Esse aqui é os tubérculos de Montgomery, né? Então, é uma característica também da gestante. A mancha no rosto, vejam como ela faz, como se fosse uma asa de borboleta, né? Essa é a linha negra, né? Depois ela desaparece após a gestação. Então, nos membros inferiores, né? Apresentam-se edemas, varizes e câimbras. Então, essa mulher ela tem que cuidar, principalmente com o ganho de peso. Então, também não ficar muito em pé, né? Porque ela tem ali uma diminuição nessa circulação, né? É uma das características fisiológicas da gravidez. Então, ela tem que estar cuidando com esses edemas, né? Varizes. Ela tem também alterações bioquímicas e metabólicas nos 2 primeiros trimestres. Acúmulo de gordura corpórea. Então, ela ganha, né? Maior quantidade de peso e acúmulo de gordura. No último trimestre, o aumento dos níveis de glicerol e ácidos graxos no sangue como fonte energética para a gestante. Então, nesse último mês, ela começa a reter mais esse glicerol e ácidos graxos, então acaba tendo risco aí de um aumento, né, maior de peso e também o risco de desenvolver uma diabetes gestacional. Então, a primeira metade da gestação, o aumento da eficácia da insulina. Então, a gente tem uma preocupação maior após 20 semanas sobre essa questão, né, dos níveis de glicemia que vai estar aumentando ali, quer dizer, o corpo vai estar retendo mais, né, essa glicose até para o desenvolvimento do bebê, e faz, para ele reter essa glicose, ele faz muitas vezes uma resistência insulínica. Então, daí nesse momento, quando ali de 24 a 28 semanas, normalmente a gente faz o teste de tolerância à glicose para essa mulher, para ver como que o organismo dela está respondendo a uma alta taxa de glicose. Então, a gente dá um xaropinho lá para ela tomar, a gente chama de TOT, né, que é o teste de tolerância à glicose. Então, tem ali 75 ml, mais ou menos, ela tem que tomar, né, e pra gente ver como que o organismo dela responde a essa carga de glicose que a gente deu, né, para ver se ela não está fazendo intolerância intolerância insulínica, né, e daí a gente faz o acompanhamento para ver se ela não está desenvolvendo uma diabetes gestacional. Aqui, ó, tava falando, né? Segunda metade da gestação, modificação do uso materno da glicose e aminoácidos. Então, ela faz ali uma diminuição do uso da glicose pela mãe, né? E há uma diminuição da ação da insulina em nível celular. Então, tem um risco de diabetes gestacional. Então, é isso que mais ou menos acontece, assim, é como se o organismo retesse essa glicose para fornecer para o bebê em maior quantidade, porque ele está em desenvolvimento, crescendo, e daí ela faz uma diminuição da ação da insulina, como se ela fizesse uma resistência à ação da insulina no organismo da mãe, para que essa glicose não fosse metabolizada pelas células dela e fosse encaminhada para o bebê. Mas dependendo de como isso acontece, pode haver uma disfunção metabólica e ocasionar a diabetes gestacional. Então, por isso que é feito o acompanhamento do peso e o próprio exame, né, de tolerância à glicose, para a gente tá vendo, né, se tem que entrar com alguma intervenção ou não, e sempre tá orientando a questão do peso e da alimentação adequada dessa mulher. Algumas alterações do sistema urinário, em virtude do aumento do volume sanguíneo, os rins filtram maior quantidade de sangue, então resultam na poliúria, né? Então, essa mulher vai mais vezes no banheiro, muitas vezes essa frequência aumentada é à noite. E pela progesterona aumentar uma ação, por ela aumentar, ela acaba desenvolvendo uma ação miorrelaxante, né? Que ocorre a dilatação dos ureteres, resultando numa maior
quantidade de urina também drenada pelo corpo dessa mulher. Pequenas queixas na gestação. O enjoo matinal é bem frequente, né? Então pela manhã essa mulher tem enjoo, né? E quando não é seguido de vômito. Então algumas das causas é a alteração do equilíbrio hormonal, peristaltismo, né? Diminuído. Então uma das condutas, né? Permanecer na cama por 30 minutos antes de levantar, a bolachinha, água e sal ou torrada, né? Comer ali antes de levantar também ajuda. Beber leite e chá quentes. Evitar ingerir alimentos de difícil digestão e as refeições durante o dia mais fracionadas. Então, a gente tem mulheres que elas têm maior quantidade de enjoo, algumas até, em vez de ganhar peso, elas começam a ter perda de peso, né? E algumas até têm que fazer um internamento mesmo para receber, né? Soro, medicação nesse soro para que elas consigam comer alguma coisa. Normalmente esse internamento vem quando ela tem a hiperêmese gravídica, aquela êmese assim, acentuada em que ela não consegue ingerir nada. A pirose, então desconforto gástrico, né? As causas é o suco gástrico que reflui do esôfago devido à baixa do peristaltismo gástrico. E a gente tem alterações emocionais também. E o que fazer, né? Evitar ingerir alimentos gordurosos e condimentados, evitar deitar-se após as refeições fracionadas, procurar dormir em posição semi-Fowler. Algumas pessoas também, quando elas ingerem alguns tipos de alimento, como café, também pode estar aumentando esse desconforto. A lombalgia, né, que é a dor nas costas, a causa são adaptações posturais da gravidez. As condutas, uso de cinta abdominal para gestantes, usar sapatos de salto baixo e de base mais larga, né, tipo Anabela. Boa postura ao sentar, caminhar, deitar, evitar caminhadas prolongadas, né, repouso, né, também em alguns casos ali tem que, se a mulher já fizer exercício físico, os alongamentos ajudam bastante, né. Varizes, causas a hereditariedade, quando já tem histórico na família de varizes, né, compressão dos grandes vasos pelo útero, pelo aumento desse útero, né, permanecer longos períodos em pé, então essa mulher ela tem que evitar ficar muito tempo em pé. Qual que são as condutas? Usar as meias elásticas, conforme a orientação médica, sempre lembrando que meias elásticas, o ideal é que você compre, né, aquela que é ideal para você. Tem que ver a medida certinha ali da panturrilha, não pode só simplesmente ir lá e comprar, que muitas vezes pode estar comprometendo ali a função da meia, né, e não ter o objetivo que você quer. Repouso com frequência, então dentro do possível, né, elevar as pernas, principalmente, às vezes está trabalhando, mas no final do dia poder ter esse tempo de elevar as pernas para ajudar na circulação. O descanso da gestante, né, sempre a gente recomenda em decúbito lateral esquerdo. Por quê? Porque ele não compromete daí o retorno venoso, tá? Então a gente sabe que bem aqui, como eu falei, quando o bebê ele vem para frente, veja aqui como ele tem o ossinho da pubis, né? O útero ele fica aqui atrás, ó, junto com a bexiga aqui, ó. Aí quando ele começa a crescer, ele vai se esticando e se coloca à frente, né? Desse ossinho da pubis aqui. Ele vem, né? E fica à frente das estruturas corporais da mãe. Então aqui tem, né? Os intestinos, ele empurra para trás enquanto ele vai se desenvolvendo para frente. E com isso, se a mulher deita, principalmente de decúbito dorsal, né, barriga para cima, ela faz compressão dessa veia cava e acaba comprometendo o retorno venoso, tá? Então é importante, sempre quando essa mulher estiver em repouso, a gente manter ela em decúbito lateral esquerdo. Então se ela tá com dor, se tá tendo contrações e tá em observação no hospital, lá onde vocês estão atendendo, ela vai manter em repouso, mantenham ela deitadinha em decúbito lateral esquerdo. Vai melhorar a circulação dela, do bebê, né? Vai favorecer a oxigenação dessa mulher. A hemorroida, tá? Também é uma causa bem frequente aí nas gestantes. Então a causa também é hereditariedade, compressão uterina dos grandes vasos, né? E constipação frequente. Então, assim,
A gente já viu em outros slides que diminui o peristaltismo. Então, o peristaltismo é o que faz aquela movimentação, né? Aquele apertar e soltar ali do intestino, né? Que faz com que o bolo fecal ele siga o percurso até o reto. Quando diminui o peristaltismo, então ele fica mais lento. Essa mulher ela já tem um risco maior de ter constipação. Agora, se ela já tem histórico de constipação antes da gestação, ela tem que desde o início ser orientada a uma alimentação adequada, maior ingesta de líquido, para poder ajudar ela, né, na função intestinal. E lembrando que conforme o bebê vai desenvolvendo, ele começa a comprimir também essas estruturas. Então, dificulta mais ainda a função, né, intestinal e acaba gerando constipação frequente. Condutas: banho de assento com H2O, né, com água fria após as evacuações, alimentação rica em fibras e bastante ingesta hídrica, né? Cuidado também com a higiene, né, após as evacuações, para que não faça fissura também no reto, no ânus, né, desculpe. A polaciúria, então, a causa é a pressão do útero em crescimento sobre a bexiga. Então, a gente viu aqui nesse slide, né? Então, a bexiga tá aqui, ó. E daí, conforme o bebê vai crescendo, ele comprime essa estrutura da bexiga. Então, daí ela acaba tendo, né? Cada pouquinho que tem de urina nessa bexiga faz com que a mulher tenha vontade, né? Assim, urgente de ir até o banheiro, né? Então, parece que a bexiga fica menorzinha, né? Então, por isso que gera a polaciúria. Várias vezes ela indo no banheiro fazer xixi. E daí também os corrimentos, né? A causa, a hiperatividade das glândulas endocervicais e o aumento do glicogênio no epitélio vaginal, desenvolvendo mais lactobacilos. Então, os lactobacilos são fungos, né, que a gente considera residentes, flora, né, natural daquele local. Então, eles já residem ali naquele local, até fazem parte da flora, né, vaginal. Só que conforme tem essas alterações nesse local, acaba promovendo a proliferação deles. Eles aumentam seu desenvolvimento e acabam gerando desconforto para essa mulher, né? Então, assim, perde um pouco do equilíbrio. Então, ela pode sim ter algumas queixas relacionadas a corrimento, a coceira, né? Desconforto ali, o prurido local, edema, né? Porque, principalmente a candidíase, quando ela tem aquela prurido intenso, muitas vezes ela gera um edema também, hiperemia ali no local, na vulva dessa mulher, né? Então, também tem que passar pela avaliação médica. A constipação, como a gente já falou, devido ao peristaltismo diminuído, então tem que ajudar com alimentos ricos em fibras, ingesta hídrica, um copo de água gelada toda manhã para estimular o peristaltismo, estabelecer horários regulares para evacuação e evitar o uso de medicamentos laxativos, tá? Então, a mulher ela não pode estar utilizando esses medicamentos laxativos. Então, aqui a gente tem as câimbras. Então, as causas é a hipocalcemia e a hipopotassemia, né? Então, a baixa de eletrólitos no organismo. Compressão de grandes vasos pelo útero aumentado, fadiga muscular, tensão muscular e o frio também. As condutas: ingerir cálcio e potássio, né? Em alguns casos, na própria alimentação, né? Vai estar ajudando essa mulher. Evitar o resfriamento corpóreo, repousar periodicamente com os pés elevados, evitar exercícios físicos excessivos. Patologias em obstetrícia e ginecologia, as hemorragias na gestação, então exigem sempre muita atenção, né, do profissional, pois a vida da mãe e do feto corre risco. São mais comuns no primeiro e terceiro mêstre de gestação. São mais comuns, mas não menos frequentes nas outras fases, tá? Dependendo do que aconteceu com essa mulher, né, e apresentar uma hemorragia, é o que o slide está falando, ele sempre exige muita atenção. Por que está sangrando? Essa mulher não é para ela estar sangrando, né? Em alguns casos, devido à vascularização da região, né, até para nutrir o bebê, o útero ele fica mais vascularizado, então pode ocorrer pequenos escapes de sangramento e não pode ser contínuo. Daí até a gente vai ser investigado, mas o risco é menor. Agora, quando é hemorragia mesmo, de sangramento ativo, hemorragia é aquele sangue que está contínuo,
Então, sempre vai levar um risco maior para essa mãe, para esse bebê, né? Até o 3º mês, um risco maior, como a gente já comentou em outros slides, é o aborto, tá? Então, pode ser um aborto espontâneo, né? Ou o início, né, de um aborto, e esse aborto ser um aborto retido. Então, vai precisar da avaliação médica sempre e o acompanhamento profissional. Como que está sendo, quanto de sangramento, desde que hora, né? Tá trocando, tá colocando absorvente, quantos absorvente, né? Teve que trocar, estava encharcado, que cor que é esse sangue. Então, sempre a gente vai ter que estar bem ligadinha, além de monitorar o quadro clínico dessa mulher. Então, as causas, né? 1º trimestre em aborto, mola e datiforme. Mola datiforme, ela é uma patologia que ela dá todos os sintomas, o beta-HCG dá positivo, né? Ela tem todas as alterações fisiológicas na mulher, como se ela estivesse grávida, da náusea, né? E aumento de abdômen, só que ela não é um bebê, ela acaba tendo que ser, o corpo mesmo elimina, né? Porque ele não consegue se desenvolver, né? Vamos supor, não tem batimentos cardíacos. Então, ela está se desenvolvendo, mas está se desenvolvendo errado. Então, o corpo acaba havendo esse processo de aborto espontâneo, né? A gravidez ectópica. A gravidez ectópica, eu acho que já falei em outro slide, mas falando novamente, né? Então, é uma gestação inviável. Então, em vez de haver anidação ou implante do embrião na região do útero, esse implante acaba acontecendo na região de tubas uterinas, de trompas uterinas. E ali não tem espaço, a musculatura não foi feita para haver um aumento de tamanho acompanhando esse embrião crescer. Então, ou é retirado, né? A partir do momento que sabe, o médico tem que retirar, ou vai acontecer uma gestação ectópica rota. Rota é tudo que rompeu, né? Vamos supor, bolsa rota, porque a mulher chegou com a bolsa, né, rompida. Então, no caso da gestação ectópica, ela normalmente tem que ser de urgência essa cirurgia, né? Porque senão ela pode haver um rompimento, né, dessa trompa pelo crescimento do bebê. Então, acaba entrando ali em urgência e emergência esse procedimento. E ela é uma gravidez inviável. A gente não consegue dar seguimento a essa gravidez. Muitas vezes a mulher questiona, né? Mas a gente vai ver no slide mais pra frente que não é viável. Então, no 2º trimestre, a placenta prévia também, né? A gente vai ver também na figura, para ficar mais claro. Mas a placenta, em vez dela se fixar no fundo do útero e nas laterais, ela se fixa na região de fundo de útero, ali onde tem o furinho, né? A entrada, para poder passar o espermatozoide para dentro do útero. Então, o bebê se fixa ali e a placenta se desenvolve ali. Então, ela vai ter um sangramento com maior facilidade, né? Então, a gente vai ter que ter um maior cuidado. Essa mulher vai receber mais orientações, né, relacionadas aos cuidados, e ela também pode estar apresentando sangramento devido a esse fator. O descolamento prematuro de placenta também, né? E a ruptura uterina. Então, são as causas do sangramento, das hemorragias, né? Quais são os cuidados da enfermagem? Então, sempre verificar e anotar sinais vitais, realizar sondagem vesical, se prescrito, realizar balanço hídrico, observar e anotar o tipo de dor, localização e intensidade, atentar para sinais de choque hipovolêmico, observar sangramento vaginal a cada 30 minutos e registrar, promover apoio emocional a cliente e família, explicar os procedimentos que serão realizados, preparar a cliente e família para uma possível intervenção cirúrgica, né? Se a gente perceber que essa mulher começa a evoluir para um risco maior, a gente vai ter que preparar ela, provavelmente o médico vai ter que fazer uma intervenção ali para não ter um maior risco para essa mulher e para esse bebê, né? Aqui a gestação ectópica, como eu falei, tá? Então, o óvulo, né, foi amadurecido, foi liberado aqui nessa região, e ele encontrou com o espermatozoide, e só que em vez dele percorrer esse caminho e fazer a sua anidação nessa região ou nessa, ele acaba fazendo a implantação nessa anidação na região de trompas. Só que aqui não tem espaço para que ele haja o desenvolvimento desse embrião. E daí é onde acaba oferecendo risco para a mãe e uma rotura, né, dessa trompa, né? E daí há um risco maior
né, desse sangramento interno ali, de comprometimento da vida da mãe. Então, dependendo do caso, é feita a cirurgia de emergência daí. Então, uma gestação que ocorre fora da cavidade uterina, geralmente sofre interrupção entre 6 e 12 semanas, dependendo do local onde está implantado, sendo tanto mais precoce quanto menor o calibre da luz tubária do segmento em que estiver implantado. Então, como a gente falou, né, inviável, normalmente vai ser indicado, então, a retirada, né, dessa gestação, as causas curetagens, né, que pode provocar, abortamentos provocados, má formação tubária, retardamento da capacidade do óvulo pela trompa, amadurecimento precoce do ovo, o ovo de grande volume e alterações do peristaltismo, né, e cesariana. Então, essas são as causas que podem estar promovendo ali a gestação ectópica. Os sintomas, normalmente, eles aparecem após a ruptura da trompa, né? Dor súbita no baixo ventre, discreto sangramento vaginal, desfalecimento e palidez e sinais de choque. Esse aqui já é na gestação ectópica rota, tá? Então, o que acontece às vezes, antes de haver essa ruptura, muitas vezes a mulher ela tem o diagnóstico de gravidez ou vai para a unidade ou para a emergência por dor lateralizada, aqui embaixo do ventre, do lado direito, do lado esquerdo, e daí durante o atendimento, principalmente se for no hospital, é feito o exame e ela fica aguardando o exame, né? Ou é solicitado uma ecografia, tá? Se for solicitado só o exame de gravidez, né, de sangue, pode vir a confirmar a gravidez e essa dor, né, o médico, se tiver ecografia disponível na hora, ele vai solicitar, senão ele vai pedir para que ela retorne no outro dia fazer, e a partir do momento que ela faz a ecografia, é visualizado esse embrião na região de trompas, tá? Então, daí, ou ela tá no hospital e já fica para fazer a cirurgia, já faz o internamento, antes que tenha uma ruptura de trompa, né? Ou ela vai, se ela fez no outro dia, ela vai ter que retornar ao setor de emergência com o exame para poder ver, né, como vai ser feito esse procedimento. Outras vezes ela não sabe, demora a procurar o serviço, tá sentindo uma dorzinha, mas vai tentando suportar, e quando ela vai até a emergência, ela já tem todo esse comprometimento, sangramento, rotura da trompa, e daí tem que ser de emergência a cirurgia. Cuidados de enfermagem, né? Controle de sinais vitais, atentar para possíveis sinais de choque, né? Pela perda de sangue, observar e registrar a quantidade de perdas de sangue, observar constante aparecimento dos sinais de choque, funcionar acesso venoso periférico de calibre já indicado para o centro obstétrico, né? Então 18 ali, administrar no mínimo, né, 18, administrar medicamentos prescritos, preparar para o pré-operatório, né? Então retirar adornos, retirar a roupa, deixar o pacientinho já de camisola, né? Guardar todos os pertences e orientar ela quanto ao jejum, não ingerir mais nada, nem água até segunda ordem, até a orientação médica. Então já deixar preparadinho, né? E manter a observação. Mole datiforme, né, um tumor normalmente benigno que surge durante a gestação, apresentando potencialidade para evoluir para malignidade. Esse tumor desenvolve-se a partir de células que restam após um aborto espontâneo ou da gestação completa. Estes cistos podem encher toda a cavidade uterina, invadir a musculatura e transformam-se em um tipo de câncer. Geralmente é eliminada ali do 4º ao 6º mês. Então, se não tiver nenhum exame, né, aparentemente o abdômen começa a aumentar em tamanho, a impressão que tem que é uma gestação que está evoluindo. Mas daí com exames, né, e o acompanhamento médico, normalmente ele consegue perceber, né, essa alteração, e muitas vezes ou ele intervém ou o próprio organismo mesmo que faz a eliminação. Sintomas, né, aumento exagerado do útero para a idade gestacional, náuseas intensas, sangramento vaginal intermitente ou súbito, ausência do foco fetal, a gente não tem batimentos cardíacos, não consegue auscultar, né, cardíacos do bebê, do feto, exame de urina positivo para a gestação. Então, muitas vezes ele dá como
uma gestação, um exame positivo para a gravidez, pela quantidade de hormônio que ele acaba liberando também, faz com que o organismo libere o HCG no organismo dessa mulher e acaba no exame dando positivo para a gestação. Tratamento vácuo aspiração, é um aparelhinho que eles sugam, né? O médico coloca via vaginal ali e vai no útero e faz uma sucção, né, dessa estrutura. A curetagem uterina, que é a colocação da cureta internamente, né, a entrada do útero, retira fazendo uma raspagem, né, desse conteúdo. A histerectomia, que é a retirada do útero, né, e orientar a não engravidar. O medicamento tem o metotrexato, tá, que ele auxilia ali na eliminação, né, como se fosse fazendo com que o corpo jogasse para fora esse conteúdo. Então, o diagnóstico, né, dosagem de beta-HCG e ecografia, que vai poder estar auxiliando no diagnóstico. Orientar para a paciente que não engravide, administrar medicamentos, né, controlar o sangramento, encaminhar coleta de amostras de sangue para o laboratório e verificar e anotar sinais vitais. Ruptura uterina é uma emergência médica grave que pode ocorrer antes ou durante o trabalho de parto. A ruptura completa lacera todas as camadas do útero, estabelecendo uma comunicação direta entre a cavidade uterina e abdominal. Então, dor súbita, né? Essa mulher vai ter violenta e localizada, hemorragia, né? E choque, né? Então, hemorragia interna, né? E ali o útero é muito vascularizado, até pela questão de nutrir o bebê, então tem muita vasos, né? E artérias. E daí a gente vai ter o risco de choque, ausência de batimentos cardiofetais e ausência da atividade contrátil do útero, né? Porque ele se rompeu. Os cuidados de enfermagem, administração de medicamentos, controlar o sangramento, encaminhar a coleta de amostra de sangue para o laboratório, verificar e anotar sinais vitais. Então, por que encaminhar essa coleta de amostra de sangue para o laboratório? Essa mulher ela vai ter que ir para o centro cirúrgico de emergência e daí a gente pode vir a precisar fazer transfusão de sangue nela. Então, tem que, se for funcionar ela, já aproveitar, coletar uma amostra de sangue, né, ali uns 3 ml, para poder mandar para o banco de sangue, para ficar lá, fazendo a tipagem sanguínea dessa mulher, né, para se ela precisar de sangue durante o procedimento cirúrgico, poder ser feita essa transfusão, certo? A placenta prévia, então ela caracteriza pelo desenvolvimento total ou parcial da placenta no segmento uterino inferior. Então, o central cobre todo o orifício cervical, parcial cobre parcialmente o orifício cervical e marginal apenas a borda atinge o orifício. Então, vejam aqui, a placenta, né, ela pode se implantar em qualquer local aqui, ó, né? Mas aí, vejam, ela vem no finalzinho aqui, já quase na saída aqui, né, no finalzinho do útero, ela se implanta aqui. Então, essa aqui é a marginal, né, tá a margem da região aqui do cérvix. Aqui já ela está parcial, vejam que ela já está quase, né, cobrindo aqui a entrada, e já aqui é total. Então, vejam como a placenta ela está totalmente implantada. Aqui é o canal do útero, por onde o bebê passaria, né. Então, uma das indicações, dependendo de como está implantada a placenta prévia, essa mulher vai ter que fazer cesárea, né? Porque daí como que o bebê vai passar se a placenta está implantada nessa região aqui, certo? E muitas vezes, nesse momento aqui, ó, por estar dessa forma, ele sangra muito facilmente, tá? Então, essa região fica toda muito vascularizada, né? Então, aqui já é a região de cérvix, final da vagina. Então, daí, às vezes até a relação sexual vai ser proibida, né? Ou o médico vai orientar a não ter relação sexual, porque o simples fato dessa mulher ter relação sexual pode ocasionar sangramento, tá? Então, é uma particularidade de uma das alterações fisiológicas ali na implantação dessa placenta, dessa implantação do embrião, né? Então, os sintomas: hemorragia vaginal no 3º trimestre, indolor, de início súbito, coloração vermelho vivo, geralmente em pequenas quantidades e progressiva, e dilatação no colo uterino, antes do tempo.
Então, o tratamento, administrar medicamentos, analgésicos, antibióticos, em repouso, né? E vai ser indicada a cesariana por aquele fator que eu falei, né? Ele tá ali já no local da passagem do bebê, tá impedindo a passagem desse bebê. Então, acaba sendo indicado a cesariana. Os cuidados de enfermagem, realizar a internação, orientar repouso absoluto, coletar sangue para tipagem sanguínea, como eu já falei, se caso essa mulher vir a precisar, né, de uma transfusão de sangue, a gente já tem no banco de sangue, né, a amostra do sangue dela e a informação de que tipo de sangue que ela pode ser utilizado para essa mulher. Verificar e anotar os sinais vitais, observação rigorosa do sangramento no pós-parto também. O descolamento prematuro de placenta e a separação precoce da placenta do seu local de implantação, isto é, a parede uterina, após a 20ª semana de gestação. Então, aqui, né, a placenta ela tem que estar implantada, né, nesse útero, certo? Então, quando há um descolamento mesmo, né, ele começa a se afastar do útero, a placenta, então eu posso ter perda de sangue nessa região aqui e a mulher vai ter essa perda apresentando ali via vaginal, né? Então, é um dos riscos, normalmente a gente vai ter que fazer o repouso dessa mulher, né? Observação e repouso, acompanhamento dela. Então, ela pode ser separação parcial com sangramento externo, separação parcial com sangramento oculto ou separação total. Então, aqui, ó, o sangramento oculto é quando há um sangramento, mas fica nessa região aqui, ó. Ele não chega a vir e apresentar via vaginal, então pode ter, né? E também tem aquele um que ele tem perda via vaginal, tá? Então, a gente vai ter que, vejam lá os sintomas, né? Dor abdominal intensa e rigidez uterina, hemorragia vaginal, pode não aparecer, tá? Porque pode estar oculta, impossibilidade da palpação das partes fetais, ausência ou alteração do foco fetal, né? Então, algumas dos sintomas. O tratamento, geralmente, opta-se pela cesariana, transfusões de sangue e hidratação venosa, histerectomia em alguns casos, quando o útero não se contrai, e após o parto, controle rigoroso do sangramento e dos sinais vitais maternos. Então, assim, ó, para que aconteça o fechamento dos vasos no útero, o útero precisa contrair, fechar, né? Então, é uma musculatura, então ele precisa fazer uma contração, tanto para ajudar na hora do parto normal, né? Como para fazer, após o parto, o fechamento desses vasos. Se não há essa contração de útero, a mulher ela fica sangrando e não para, porque ali tem artérias, né? Então, a gente vai ter que, muitas vezes, vai evoluir para uma histerectomia, que é retirada desse útero, né? E se não acontecer, né? Se conseguir reverter, após o parto também a gente vai ter que observar esse sangramento, que quantidade que tá, como que tá o aspecto do sangramento, né? Se tá diminuindo, a tendência é que ele diminua. Esse sangramento pós-parto, a tendência é que do primeiro dia, ali no pós-operatório imediato para frente, ele comece a diminuir. Se começar a aumentar, ou essa mulher estava diminuindo, foi para casa e ela volta com queixa de aumento de sangramento, também a gente tem que monitorar ali sinais de choque, tá? O que mais aqui? Os cuidados de enfermagem, então verificar e anotar os sinais vitais, né? Realizar sondagem vesical, realizar o balanço hídrico, observar e anotar o tipo de dor, né? A localização e intensidade, e atentar para os sinais de choque. Então, observar o sangramento vaginal a cada 30 minutos e registrar. Então, tem que visualizar, tá? A única forma de você saber se está melhorando ou não é você olhando. Então, muitas vezes a gente pergunta para a paciente, como que está teu sangramento, né? A gente fala no pós-parto, os lóquios, né? Como que está o sangramento? Aí a mulher fala que está normal. Tá, mas normal, o que é normal, né? Então, assim, a partir do momento que eu recebo essa paciente, ou que se eu estou com ela na sala de recuperação pós-anestésica, a gente solicitar, né, que ela
para ela, né, assim, a licença, né, com todo o respeito, que a gente vai precisar olhar a quantidade de sangramento, olhar como está a coloração, quantidade, né, tá observando, e após isso, a cada 30 minutos, a gente observar novamente. Então, daí eu consigo ter um parâmetro ali de como estava e como evoluiu, como está evoluindo, está aumentando, está igual, está diminuindo, né? Então, esse primeiro momento, principalmente enquanto a gente ainda não tem essa habilidade com essas características, então a gente vai ter que estar observando sim, tá? Tem algumas mulheres que quando eu faço a avaliação eu pergunto, como que tá teu sangramento? Ah, tá muito, nossa, tá uma hemorragia, né? Então vamos olhar. Você vai lá olhar, não é, né? Às vezes nem chegou a sujar todo o absorvente. Hemorragia, aquele sangramento que desce perna abaixo, né? E não vai parar. Então, assim, é importante a gente estar avaliando. Assim como uma exagera, a outra pode falar, não, tá normal, né? Diminuiu, tá normal, e para ela, o normal para ela é descer aquela quantidade imensa de sangue. Então, posso ver, né? Posso ver como que tá, posso ver a coloração, elas vão estar bem acessíveis, né? Para esse cuidado. Principalmente nos primeiros momentos, tá? Porque a gente tem que estar atentando realmente para esses sinais de choque hipovolêmico, pela perda de sangue. A gente sabe que o maior índice de mortalidade de gestantes e de puérperas está ligado a essas hemorragias, tá? Então, principalmente a enfermagem, que é quem está perto do paciente e que tem que estar observando esses sinais. Então, promover o apoio emocional a cliente e família, explicar os procedimentos que serão realizados, preparar a cliente e família para uma possível intervenção cirúrgica e auxiliar a família a lidar com a perda fetal ou com RN na UTI neonatal. Então, são algumas das possibilidades, né? Claro que depende muito da idade gestacional dessa mulher, né? Então, conforme mais evoluída tiver, quanto maior for a idade gestacional, maior chance desse bebê não ter nenhuma complicação. Quanto menor a quanto menor a idade gestacional, mais prematuro, né, seria esse bebê. E daí ele pode apresentar complicações, ou óbito fetal, ou de repente ter que ficar na UTI neonatal, né? A mesma coisa a questão da mulher também. Se complicar, vai ter que evoluir muitas vezes para uma esterectomia, e a esterectomia compromete essa mulher de ter novas gestações, né? Então, assim, o médico só vai fazer quando for uma intervenção em que ou é isso ou a vida da paciente. Então, tem que estar, né, apoiando emocionalmente a família e a paciente devido a esses riscos que ela está correndo ali, né, para que dê certo, né, e que o dano seja o menor possível. Aqui tem um pouquinho da hiperêmese gravídica, né, que eu falei para vocês antes. Então, é um quadro patológico constituído por êmeses, né, ou vômitos intensos em grande quantidade, ocorrendo principalmente nos primeiros meses da gestação. Normalmente, é para apresentar essa êmese até o terceiro mês, as 12 semanas ali. Tem algumas mulheres que vão até 16 semanas, 20 semanas, né? Mas, no geral, qual que é a nossa maior preocupação? Essa mulher, ela precisa se alimentar e ela precisa receber os nutrientes, né? Para que o organismo dela passe para o bebê. Então, se ela ficar vomitando em grande quantidade, ela começa a ter, além de perda de peso, desidratação, perder eletrólitos, né? Então, ela pode gerar graves alterações, tá? Então, hidroeletrólicas e nutricionais em função da intensidade com que os episódios de êmese se apresentam. Então, há muitas mulheres com essa patologia que acabam internando, tá? Principalmente no primeiro trimestre. Vai ter aquelas, né, que sempre tem a exceção, que às vezes passa a gestação inteira internando, né, pela condição da hiperêmese, né. Mas, no geral, é até o terceiro trimestre, o terceiro mês, né, de gestação, e daí a gente faz a medicação, o médico faz acompanhamento, interna, hidrata, dá os medicamentos via endovenosa, e passando o terceiro mês, ela consegue evoluir bem essa gestação. Então, o combate do enjoo matutino, comer biscoito antes de levantar, não omitir a primeira refeição, que deverá ser feita com alimentos secos,
fracionar a alimentação, né? Comer mais vezes em menos quantidade. Quando houver necessidade de hospitalização, vai ter que se hospitalizar, né? Manter repouso, sedação se necessário, hidratação e medicação endovenosa, aconselhamento psicológico e medicação antiemética. E também, uma das coisas que ajuda bastante, que a gente utiliza e acaba respondendo bem, são alimentos mais gelados, em pouca quantidade, fracionados, né? Uma gelatina, às vezes até um sorvete, né? Tanto que algumas mulheres, elas acabam se adaptando a esses alimentos porque eles diminuem um pouco o efeito de IEMS, né, no organismo. Cuidados de enfermagem, então a gente tem a administração de medicamentos conforme a prescrição, funcionamento de acesso, né, funcionar acesso venoso, observar jejum se necessário, anotar a quantidade, o número de vezes e os episódios de IEMS dessa mulher. Então, acho que é isso, né? Hoje o slide foi mais longo, a aula foi mais longa. Tem bastante informação, tá? Assim, a gente vai falando dentro do que a gente separa para vocês, assim, de informação. Mas não esqueçam, assim, de anotar aquilo que vocês têm de dúvida, né? Alguma curiosidade, alguma coisa que a Pro falou e não ficou bem claro. Então, anotem para a gente poder tirar as dúvidas durante o nosso bate-papo daí lá no chat, tá bom? Então, acho que por hoje é isso. Então, até a